Bom dia a todos. Iniciamos formalmente sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 9 de maio de 2024. Eu, Italo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na sessão, Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira. Também sessão, Dr. Tiago Dias Negrão pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, Dr. Gustavo, doutora Mariana, que sustentaram oralmente suas razões recursais. Solicito, como sempre, brevidade, objetividade nas defesas orais, na medida do possível, também brevidade e objetividade na leitura dos votos. Vamos seguir aqui diretamente com o auto de infração 447.659, OG Comércio e Distribuidora de Cosméticos, minha relatoria, apresentação oral pelo Dr. Gustavo, que se encontra presente. Aqui o voto já está disponível. Vou só contextualizar, tratando-se aqui de infração única, deixar de pagar o ICMS-ST, porque ele deixou de recolher, né, por guia de recolhimento especial, conforme previsto no 426A, valor de ICMS no período tal, referente à entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, proveniente da empresa Roger Goiás Distribuidora, dizendo que aqui as operações se encontram devidamente tributadas, sem crédito do imposto. Houve aqui julgamento em primeira instância, em que apenas os juros foi ajustado à Selic, e esse é o objeto do recurso de ofício. Encontra-se, então, julgamento, recurso ordinário e recurso de ofício. Acho que é o suficiente como relatório. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia. Bom dia, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. A autuação de fato, relativamente simples. A gente está tratando aqui de um item que exige ICMS antecipado na entrada de mercadorias no estado de São Paulo. Então, a empresa que comprava de uma empresa no estado de Goiás, que para esses produtos específicos não tem protocolo ICMS, que exige obrigação de recolhimento de ICMS-ST e repasse pelo estado de origem. Então, pelo artigo 426A do regulamento do ICMS, existe essa obrigação de antecipação do ICMS por guia de recolhimento especial na entrada do estado. A empresa, de fato, não recolheu e é isso que está sendo exigido. Nós trouxemos no nosso recurso, a princípio, 3 pontos que tratam de nulidade, que eu não vou me estender muito, é uma questão relacionada a cálculo do imposto, que não convém citar aqui agora, porque são questões mais fáticas que estão demonstradas no recurso. Uma questão relativa a pagamento de parte desse ICMS na entrada que teria sido pago e não abatido pelo fiscal, e a desconsideração de uma redução de alíquota prevista no artigo 34 do anexo 2 do regulamento, que traz essa possibilidade de redução de 18% para 12%, justamente nos produtos que foram autuados, o fiscal não aplicou. Nós esclarecemos isso no recurso, pedimos a aplicação. Onde eu queria aproveitar aqui a oportunidade para esclarecer melhor é em relação ao mérito. A gente trouxe aqui a necessidade de aplicação de um julgado do STF no tema 456, que trata justamente dessa questão da antecipação do ICMS. Então, o Supremo julgou, de fato, não é de uma legislação de São Paulo, é da legislação do Rio Grande do Sul, mas nós apresentamos no nosso recurso que a legislação é exatamente igual, a gente apresenta até quadros de comparativos da lei e do decreto, de antecipação tanto do ICMS próprio como do ICMS por substituição tributária. Então, a legislação que lá foi analisada e considerada inconstitucional é idêntica à de São Paulo. Inclusive, o Estado de São Paulo figurou nessa ação como terceiro interessado.
gente apresenta isso também no nosso recurso. E independente de ter sido legislação do Rio Grande do Sul ou legislação de São Paulo, o que é importante frisar é que o STF definiu uma tese. E essa tese é, sim, aplicada a todos e deve ser de observância obrigatória, inclusive dos tribunais administrativos. Eu peço, Vênia, para ler aqui a tese que foi fixada lá. Então, a gente, abro aspas, antecipação sem substituição tributária do pagamento do CMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. Ponto. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Então, a gente tem a tese fixada de que a antecipação do ICMS necessita de lei em sentido estrito, o que já adianto que o Estado de São Paulo não tem. E aqui é importante também frisar que, no decorrer do julgado, o Supremo esclarece que não adianta ter lei genérica delegando essa antecipação para decreto, que é o que a gente tem aqui no Estado de São Paulo. Então, analisando a jurisprudência sobre esse tema, a gente verificou que, em algumas situações, a representação fiscal ou a procuradoria em sede judicial alega que existe dispositivo específico na legislação paulista que autoriza essa delegação. Mas o que o Supremo decidiu, inclusive, tem sido aplicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive alguns julgados aqui do TIT, é que eu não posso ter, ainda que eu tenha essa lei, não posso ter uma lei genérica que delega essa possibilidade para o decreto. O fato de eu ter a lei não legitima o decreto para trazer essa antecipação do ICMS. Então, esse acho que é um ponto bastante importante, porque a gente tem visto que isso tem sido objeto de alegação forte da representação e da procuradoria. Mas, enfim, além de todos esses pontos, é importante também frisar que, como eu disse, a jurisprudência é um caso não é muito antigo, é uma situação um pouco nova, não tem tantos precedentes assim aqui no Tribunal de Impostos e Taxas, mas a gente já tem visto que existem diversos precedentes de outras câmaras, e inclusive o Tribunal de Justiça vem aplicando de forma bastante reiterada esse tema 456 para afastar a antecipação do ICMS, que é justamente o que a gente está tratando aqui. Ou seja, esse tema aplicado ao presente caso, o auto de infração deveria ser cancelado integralmente. Em relação ao mérito, é isso. A gente tem ainda um outro argumento relacionado à empresa responsável solidária, que é a Roger Logística. É uma empresa que cuida de todo a movimentação de cargas da autuada principal, tanto da parte de logística e transporte, como da parte de armazenagem. E ela foi incluída no polo passivo do auto de infração sobre o simples argumento de que as empresas teriam interesse comum. Só que aqui a gente demonstra que a empresa é uma mera prestadora de serviço, ainda que seja do mesmo grupo. Não há justificativa para esse redirecionamento do auto de infração. Há uma porque a empresa prestou o serviço correto, não tem nenhum tipo de demonstração de fraude ou irregularidade nesses serviços de armazenagem de transporte. E a outra porque ela, de fato, não tinha interesse comum naquela situação. O interesse da Roger Logística, ainda que seja do mesmo grupo econômico, mas por uma autonomia aqui de empresas, o interesse dela é prestar o serviço de transporte e armazenagem. O que foi feito foi efetivamente tributado, não tem nenhum auto de infração relacionado a esse serviço. O que tem é um auto de infração questionando a Roger Comércio pelo fato de não ter pago o imposto na entrada, que independe de qualquer tipo de controle da Roger Logística. Então, por conta disso, a gente também pede ainda que superado o mérito, que a Roger Logística seja excluída do polo passivo do auto de infração, tendo em vista esses fatos citados. Eu acho que são esses os principais pontos. Não, acho que é uma situação, é uma discussão, ainda que de um item só,
pouco complexa e profunda, mas são esses os pontos que eu queria trazer para contribuir com as decisões e o julgamento, e fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Agradeço pela sustentação oral. Vou direto aqui à leitura do voto. Há um recurso de ofício, como dito anteriormente, mas não há controvérsia a ser dirimida, pois se tratava aqui da redução dos juros à taxa Selic, tá? Obviamente, a representação fiscal pede o não provimento do recurso de ofício, e, de fato, não há o que se prover. Mantenho aqui a decisão por seus próprios fundamentos. Com relação ao recurso ordinário, anote-se novamente que a acusação é de falta de pagamento do ICMS-ST, tendo como fundamento o artigo 426-A. As recorrentes principal e solidária apresentam suas razões conjuntamente, alegando em preliminar nulidade do auto de infração. Destacando aqui em meu voto, né, que o lançamento está bem posto, suficientemente motivado, tudo em obediência ao artigo 142 do CTN. Em primeira alegação de nulidade, defende a recorrente que, pelo relato da infração, seria possível constatar que o fisco pretende apontar que a recorrente deixou de recolher CMS no momento da entrada, todavia, quando analisados os cálculos da exigência do auto de infração, constata-se que, em verdade, é ICMS por substituição tributária. Aqui eu estou dizendo sem razão a recorrente, a acusação fiscal dispõe que é referente à entrada de mercadorias sujeitas ao regime jurídico de substituição tributária, o que somente poderia se referir ao ICMS-ST. Isso pois o ICMS próprio, previsto no artigo 426A1 do regulamento, refere-se ao imposto devido em antecipação sem substituição. Termo circunstanciado que instrumentaliza o auto de infração dispõe claramente que o presente auto de infração tem o objetivo de examinar a regularidade do ICMS-ST. Ademais, e mais contundentemente, o relatório circunstanciado reporta que o contribuinte foi notificado sobre eventuais pagamentos referentes ao ICMS-ST. Assim, não me parece razoável dispor que a acusação se torna nula por não possibilitar a exatidão do que está sendo supostamente devido. Tenho por evidente que as recorrentes compreendem o teor da acusação, de modo que eu desacolho o pleito de nulidade. Ainda em matéria de nulidade, alega a recorrente que a fiscalização deixou de considerar no cômputo do auto de infração os recolhimentos realizados pela recorrente a título de antecipação do ICMS, mesmo após as informações apresentadas em fase de fiscalização. O objeto em específico ele foi levado à diligência fiscal, né, com manifestação do autor do feito e fundamentação do juiz Acoque por reputá-la como acertada. Eu adiro como razão de decidir e destaco apenas o que eu grifei aqui, no sentido dos comprovantes bancários apresentados folhas tais, não estão acompanhadas das respectivas guias de recolhimento ou de qualquer outro documento que faça referência ao número das notas fiscais de aquisição, CNPJ do remetente, conforme inciso 1 do artigo 1º da Portaria CAT de 16 de 2018. Então, basicamente, foram apresentados 2 comprovantes de pagamento em valores cheios, e digo que os comprovantes de recolhimento apresentados pela recorrente, de fato, não são suficientes para demonstrar a relação das operações objeto da autuação, nada obstante a identidade valorativa com os totais de planilha apresentado. Nesse sentido, de se acolher a manifestação do autor do feito, que bem frisa ser o autuado do regime periódico de apuração e que não foi apresentado o regime especial que autorizasse a efetuar a apuração mensal, não foram apresentados comprovantes de recolhimento individualizado, com a identificação da nota fiscal, como manda a legislação, e que os recolhimentos apresentados possuem data única, sem qualquer alusão a juros e multa moratória, e que esses recolhimentos não estão discriminados na FD. Tudo para justificar que não dá para se acolher esses pagamentos. Já quanto à alegação de nulidade por não aplicação da base de cálculo disciplinar no artigo 34, anexo 2, dispõe a recorrente que, ao quantificar o ICMS-ST, o fisco deve considerar a incidência da redução da base de cálculo. Conclui dispondo que não faz sentido que o fisco, acertadamente, calcule o IVA ajustado com base na alíquota interna de 12%, mas equivocadamente deixe de aplicá-la para o cálculo do ICMS-ST.
Aqui, para justificar o afastamento desse argumento, cito aqui a resposta à consulta tributária 20.438 de 2019, que não deixa dúvida com relação a esse entendimento, dispõe que o contribuinte, ao adquirir determinado produto, né, de fornecedor localizado, curiosamente também no estado de Goiás, deverá aplicar a alíquota interna da mercadoria para o cálculo do imposto ser recolhido antecipadamente em favor do Estado nos termos do 426A, sem aplicação da redução da base de cálculo. Essa é a conclusão da consultoria. De start, eu reputo corretos os cálculos fiscais, não subsistindo qualquer nulidade. No mérito, tratado aqui em sustentação oral, defende a recorrente tratado de exigência do CMS antecipado, com fundamento no 426A, ocorre que o STF afirmou concedo que a antecipação do CMS não pode ser exigida sem a existência de lei formal no sentido estrito. Aqui eu entendo com razão a recorrente, embora defenda a representação fiscal às folhas tais, no sentido de que, ainda que se admita a semelhança do artigo 2º, parágrafo 3º-A da Lei Paulista com o dispositivo da Lei Gaúcha, que foi analisado pelo Celso Pretório, fundamento para o critério temporal para exigência regulamentado pelo artigo 426A, estaria no artigo 61 da Lei 6374 e não no artigo 2º, parágrafo 3º-A. Entendo que tal disposição normativa também não se presta a ancorar tal exigência tributária. Nesse sentido, cito aqui a decisão do STF no recurso extraordinário tal, em que foi apreciada a legislação do Rio Grande do Sul, restou reconhecida a inconstitucionalidade, cito aqui determinado trecho do acórdão, e digo que a disposição da Lei Gaúcha assemelha-se em generalidade ao disposto no artigo 2º, parágrafo 3º-A, dispondo que poderá ser exigido pagamento antecipado do imposto, conforme disposto tal, relativamente a operações e prestações na forma estabelecida pelo Poder Executivo, tendo a mesma generalidade ao meu sentir, o artigo 61 da Lei 6374, ao dispor que poderá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto, com fixação de valores, nas seguintes hipóteses, dentre outras, né, a entrada em território paulista. Aqui, anote-se que ainda que aparentemente se fixe um delimitador temporal do artigo 60 da Lei 6374, que é a entrada em território paulista, a própria redação dispondo que poderá ser exigido e listando-se situações em seu inciso, mas sem caráter exaustivo, o que se extrai da expressão dentre outras, enuncia que a disposição normativa da lei é ainda genérica e continua a delegar ao Poder Executivo matéria reservada à lei em sentido estrito, não se prestando a solucionar exigências do STF no sentido de que a antecipação sempre substituição tributária do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. Frisa-se aqui não se trata de afastar a norma válida, vigente e eficaz, mas de reconhecer como aplicável ao caso em concreto decisão proferida pelo STF, que decidiu ser inconstitucional a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei. De mais a mais, penso que tais pontuações tecidas pela recorrente contrapostas pela representação fiscal, se quer se aplicaria ao caso em concreto, vez que a conduta infracional narrada no AI é cristalina. O estabelecimento incorreu na suposta falta de pagamento do imposto por substituição tributária nos termos 426A2, sendo que os dispositivos invocados pela ilustre representação fiscal tratam genericamente da antecipação sem substituição. De todo modo, entendo que o regramento explicitado no 426A2 não possui previsão na lei complementar, portanto, a antecipação tributária com substituição tributária prevista no 426A2 não atende o disposto na segunda parte da tese firmada no tema 456. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. No ponto, nem se diz que o regramento explicitado no artigo 426A2 possuiria previsão na própria Lei Complementar 87 de 96, no seu artigo 7º, vez que tal disposição normativa diz que, para efeito da exigência do imposto por substituição tributária, inclui também como fato gerador a entrada na mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. Já o artigo 426A2 prevê na entrada do território desse Estado, ou seja, a situação antecipatória distinta da prevista na Lei Candir. Aqui eu tomei o cuidado de reproduzir algumas jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para ilustrar
como a jurisprudência judicial já tem se firmado nesse mesmo sentido do que estou votando, cito também algumas decisões do Tribunal de Impostos e Taxas, decisão de relatoria do Dr. Faisal, decisão de relatoria do Dr. José Orivaldo, decisão de relatoria do Dr. Samuel Riema, e concluo no sentido de que é sim aplicável o tema 426A, de modo que eu estou cancelando o item 1, acolhendo a tese do contribuinte. Se vencido quanto ao mérito, estou avançando nas questões subsidiárias relativas à responsabilidade solidária da Rogia Logística, e aqui, sem delongas, estou concluindo sim pela existência de solidariedade, mas reputo esse argumento prejudicado em razão da minha conclusão no sentido de prover o recurso ordinário. Então, em resumo, estou conhecendo o recurso de ofício negando o provimento, também conhecendo o recurso ordinário e dando-lhe provimento para cancelar o item 1. É como voto, o voto já está lançado. O João Marcelo ele já registrou uma preferência aqui, então eu passo a palavra ao Dr. João Marcelo. Muito obrigado, senhor presidente. Vou fazer uma breve leitura, a preferência fiz muito simples, né? Antes de mais nada, parabenizo pelo voto, né? E eu já tinha, sobre esse assunto, eu já tinha me manifestado anteriormente, então vou fazer novamente essa manifestação. Voto de preferência. Não obstante os firmes fundamentos adotados pelo ilustre relator, de quem eu adoto o relatório, tendo minhas sinceras homenagens, pedi preferência para a data vênia analisar com mais vagar os argumentos manejados pela ilustre representação fiscal. De start, cumpre-me destacar que, assim como o ilustre relator, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento, por se tratar de matéria com concordância da ilustre representação fiscal, as folhas 3.437, vez que se trata da diminuição do valor do AIM, por conta da aplicação da súmula 10 de 2017, revisada em 9 de junho de 22, que limitou a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic, aos fatos geradores que ocorreram antes de 1º de novembro de 17. Portanto, entendo que a decisão ACO deve ser mantida nesse ponto por seus próprios e jurídicos fundamentos. Também me perfilho ao ilustre relator quanto à improcedência das nulidades apontadas, ou seja, apesar das alegações de nulidade manejadas pelo recorrente, segundo o nosso entender, nenhuma merece prosperar, pois a acusação fiscal está bem posta, suficientemente motivada e satisfatoriamente comprovada, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN e ao 34 da Lei 13.457 de 2009, inclusive em seus aspectos quantitativos, não se identificando ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o que, inclusive, frisa-se, viabilizou os argumentos de defesa e o recurso apresentado, motivo pelo qual não tecerei maiores considerações. Quanto ao mérito, entende o ilustre relator, em seu voto, que assiste razão à recorrente quando argumenta que o presente AIM trata de exigência de ICMS antecipado na aquisição de mercadorias do Estado de Goiás, com fundamento no artigo 426A do Decreto 45.490 de 2000, RICN 00. Ocorre que o STF firmou o conceito de que a antecipação do ICMS não pode ser exigida sem a existência de lei formal em sentido estrito, prevendo referida antecipação, folhas 3.465. Pois bem, nesse sentido, a recorrente argumenta que o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido a inconstitucionalidade da antecipação do imposto previsto em decreto, sem prévia lei formal, em uma tentativa de se eximir da acusação fiscal, valendo-se da jurisprudência do STF por meio do tema 456. O tema número 456, de repercussão geral, apreciado no julgamento do recurso extraordinário, né? Número 59.600, obrigado, doutor, 59.677 do Rio Grande do Sul, fixou a seguinte tese: a antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Assim, de acordo com o tema 456, faz-se necessária a existência de lei
para antecipação do pagamento do ICMS sem substituição tributária. A substituição tributária progressiva do ICMS, por sua vez, exige previsão em lei complementar federal. Tem-se, porém, segundo o nosso entender, que o Estado de São Paulo exige o recolhimento antecipado do ICMS na entrada de mercadoria procedente de outra unidade da Federação, em território paulista, consoante previsto no artigo 426A do RICM 00, com fundamento no artigo 60, inciso 1, da Lei 6.374 de 89. E vou deixar de ler por se tratar de texto legal. Portanto, não há que se falar em constitucionalidade da exigência estabelecida pelo artigo 426A do RICM 00. Acrescenta-se que o julgamento do egrégio STF não alterou a lei paulista, que permanece válida, vigente e eficaz, sendo vedado a esse órgão de julgamento deixar de aplicá-la sobre a alegação de inconstitucionalidade, conforme expresso no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Assim, de forma divergente do ilustre relator, não acolhe a tese do contribuinte quanto à aplicação do tema 456. Aliás, posicionamento que tem adotado consistentemente nesse egrégio sodalício, de sorte que voto pela manutenção do item 1.1 da AIM, perfilhando-me a respeitável decisão do julgamento de primeira instância administrativa. No mais, e em todos os demais assuntos preliminares e subsidiários, acompanho o voto muito bem elaborado pelo ilustre relator, a quem rendo minhas sinceras homenagens. Destaco, por fim, que, no meu sentir, as divergências concernentes à hermenêutica e à interpretação jurídica constituem elementos intrínsecos aos debates mais salutares no âmbito da ciência jurídica, ou seja, es controversia lux horta est. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso de ofício e ordinário, e no mérito nego-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcelo. Agradeço pela preferência. Ajuda a traduzir bem a divergência que já é conhecida aqui. Então, vamos seguir. Eu, embora compreenda a posição do doutor João Marcelo, vou manter meu voto. Passo a palavra, então, ao doutor Tiago, pela representação fiscal. Alguma consideração, doutor Tiago? Presidente, um questionamento. O senhor, no seu voto, fala sobre a ausência de lei complementar, né, federal. A lei paulista, ela não poderia suprir isso em nome da competência concorrente? Qual que é o seu entender a respeito disso? Porque eu concordo com o doutor João Marcelo no sentido assim que a gente tem ao contrário do Rio Grande do Sul, né, a gente tem um dispositivo que fala expressamente da entrada, né, da mercadoria no estado, de operações subsequentes. Não é uma coisa, é uma coisa bem específica, né? Então eu queria entender se o senhor entende que é apenas a lei complementar federal. Entendo que sim. O tema 456, pelo STF, ele firmou duas ideias distintas. A primeira, com relação à antecipação sem substituição tributária, necessita de lei em sentido estrito. Aí, obviamente, a legislação paulista poderia suprir. Com relação à substituição tributária progressiva do ICMS, no caso aqui, o ICMS-PST, reclama a previsão de lei complementar federal. Então, foi baseado nessa tese firmada que eu entendi dessa forma, e é dessa mesma forma que o TJ de São Paulo tem entendido. Então, minha posição é nesse sentido, sim, doutor Tiago. Tá, compreendi. É que assim, presidente, no nosso caso, né, nosso objetivo aqui, a gente se fala em nome da Fazenda, né? E assim, eu me causa preocupação esses casos em que parece que tudo que se fez no passado foi errado, e agora o que é errado agora é certo, e o que era certo é errado, né? Então, o 426A, nós temos ele há 15 anos. Situação semelhante a gente tá vendo aí na questão da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, né?
em que o STF também decidiu que todo um passado aí de 20 e poucos anos estava errado e o que agora o que é errado está certo. Então, eu penso mais na questão das consequências das nossas decisões, né? E eu acho que, nesse caso, o artigo 28 da nossa lei, ele é muito, assim, específico e taxativo para a gente evitar de causar alguma confusão no nosso sistema tributário, sendo que esse tema não é um tema que está ali no rol. Eu vi no voto do senhor, o senhor explica muito bem porque está aplicando o tema 456, né? Apesar do artigo 28, mas eu creio que o artigo 28 ele traz hipóteses taxativas, são casos assim que o STF praticamente já sacramentou, né? E embora o tenha sacramentado em relação ao Rio Grande do Sul, isso não acontece ainda em relação à lei paulista, né? Então, o fiscal que está na rua hoje e se deparar com uma falta de pagamento, ele vai ter que lavrar o auto de infração, né? E por dever funcional, né? E a gente não pode dizer que está errado, né? Então é essa só uma preocupação que eu gostaria de trazer para essa Câmara, porque para a gente ter assim trazer decisões nesse sentido em casos já sacramentados, né? Como a transferência de mercadoria. Isso foi pacificado, o STF modulou os efeitos, explicou certinho como que as coisas vão funcionar daqui para frente, o Estado colocou uma lei, enfim, aí a gente se sente tranquilo e seguro para cancelar os autos de infração, não mais lavrar autos de infração. Mas eu vejo que a gente ainda não tem uma solidez necessária para que isso aconteça, né? Então, nesse sentido, o meu entendimento é parecido com o doutor João Marcelo, tá? E eu solicito o desprovimento do recurso de ofício. Obrigado, presidente, e obrigado, Câmara. Obrigado, doutor Tiago, muito bem ponderado, inclusive. Isso foi algo, é a primeira vez que voto com relação a essa matéria, e de fato essa preocupação também me ocorreu, né? E baseado nessa preocupação, eu tive o cuidado de avaliar não só como a jurisprudência do tribunal se comportou, tribunal administrativo, como também a jurisprudência do Tribunal Judicial, né, o TJ de São Paulo, e, inclusive, de algumas jurisprudências que eu colacionei aqui como base para minha fundamentação, eu persegui, através dos sistemas, como essas decisões se comportaram nos tribunais. Eu encontrei de todas as decisões que foram trazidas pelo Tribunal de Justiça, foram delimitadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 5 delas alcançaram o STF, todas elas através de agravo em decisão denegatória de recurso extraordinário, porque nenhuma delas conseguiu burlar a questão da admissibilidade, e todas elas que chegaram ao STF por decisão monocrática não foram conhecidas, né? Essa é uma questão bastante significativa, pelo menos não foi para mim, no sentido de que essa decisão, embora pareça pouco maturada, ela me parece bastante à luz da jurisprudência judicial. E acho não, tenho certeza que isso também deveria ser uma preocupação do Tribunal Administrativo, porque os interesses do Estado não se traduzem necessariamente só na manutenção dos autos de infração, mas também em impedir que autos de infração que não vão prosperar se traduzam em consequências econômicas desfavoráveis ao próprio erário. Então, assim, eu tento ser muito equilibrado nessas situações, e demorei, inclusive, muito para fazer esse voto, porque eu queria compreender as implicações que isso tem em âmbito geral.
Entendo que a segurança jurídica possa parecer um pouco prejudicada, mas também me chama a atenção que o Estado de São Paulo figurou como amicus curiae nesse processo, inclusive o único amicus curiae nesse processo, não embargou de declaração para fins de modulação, não tentou estender essa decisão, não sei também a razão disso, mas fato é que me parece bem decidido em âmbito judicial e por isso que eu acabei me colocando nessa situação. Feitas as considerações, doutor Samuel. Bom dia, presidente, demais colegas. Parabenizo pelos votos e vou acompanhá-lo, doutor Ítalo, até por já ter sido citado como um dos precedentes aqui do Tribunal Administrativo, então já tenho me manifestado nesse sentido com relação ao tema 456, artigo 426A, então vou acompanhá-lo, presidente. Obrigado, doutor Samuel. Doutor Dulli. Então, boa tarde, bom dia a todos. Eu não sei se o doutor Ítalo me deixou para o final, porque é interessante que esse processo era meu. Tá? E ele foi distribuído no finzinho de novembro de 23 para mim. Eu fiz o voto. Quando eu lancei no sistema, que é um tema efetivamente, vou dizer, conturbado, no meu sentido é conturbado, eu cheguei num certo ponto no mérito, quem viu, se abrir no meu voto, então aqui, ou seja, eu parei ali na divulgação, mas eu fui adiante no meu voto, né? A primeira coisa que realmente me afigura, eu acho que a situação da origem da decisão do STF, do Rio Grande do Sul, porque isso partiu do Rio Grande do Sul, é diferente da de São Paulo. No Rio Grande do Sul, era por decreto. E realmente, por decreto, eu até concordo. Efetivamente, não haveria de se criar a substituição tributária. São Paulo já não. São Paulo tem o artigo 61, e efetivamente tem uma lei, tá? Porque se pensar dessa forma, efetivamente, boa parte daquilo que nós estamos exigindo por substituição tributária é por terra. Tá? Efetivamente, é por terra. Tá? Porque nós não teríamos para tudo lei complementar. É interessante também a posição do Toffoli, né? Porque o Toffoli diz que no regime de antecipação, sem ST, o que se antecipa é o momento, o critério temporal da incidência, da hipótese de incidência. As únicas exigências do 150, parágrafo 7 da Constituição Federal, são as de que a antecipação se faça por meio de lei. Ele não fala em lei complementar. E o momento eleito pelo legislador esteja, de algum modo, vinculado ao núcleo da exigência tributária. Então, veja que interessante isso, né? Ele não está falando de lei complementar, ele está falando simplesmente na lei, né? Por quê? Porque a antecipação... Eu estou lendo trechos do meu voto. Porque a antecipação tributária com substituição, quando se antecipa o fato gerador, e atribui a terceiro, tá? Tanto aqui nós temos o 267A, que é interessante, que é uma situação nova, né? A responsabilidade pelo recolhimento do imposto está submetida ao quê? A chamada reserva da lei complementar. É aí sim, por determinação expressa do 155, parágrafo 2º, inciso 14, a linha B da Constituição Federal. Mas, efetivamente, para a exigência, não é lei complementar, mas sim lei ordinária que se exige. Eu preciso ter isso na lei. E aí, no caso, o maior é a substituição tributária. Existe? Está na Constituição? Existe, efetivamente está. Eu tenho uma lei ordinária no Estado que autoriza, se não tivesse, como é o caso do Rio Grande do Sul, que é um decreto, então, efetivamente, lá, perfeita adesão do STF. Quando me afigurou e eu vi o voto do doutor Ítalo, eu já ia apertar um botãozinho aqui do Vista, tá? Porque eu ia fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no meu voto. Aí o doutor João Marcelo, aliás, trouxe efetivamente o voto dele, que está muito parecido
o meu, não tem muita diferença daquilo que eu já tinha feito. Então, eu acho que é despiciando pedir vista por dois motivos. Vou ser sincero, todos me conhecem, 30 anos de tribunal, né? Efetivamente, vamos ficar eu e o João Marcelo. E o presidente desempatará juntamente com o Dr. Samuel. Então, não vai adiantar eu tecer esforços e trazer um voto de 40 laudas aqui, que com certeza não vou convencê-los. Então, eu vou votar junto com... Preciso que você chame as telas aqui. Com o doutor João Marcelo, tá? Porque está muito parecido com aquilo que eu penso. Tá? É o que eu tenho a dizer, não tenho mais o que falar, não vou. Tá? Mas eu acho que, se eu fizer uma diferenciação entre aquilo que foi decidido em razão da medida que teve origem no Rio Grande do Sul, poxa, a grande diferença primeira é essa, lá era decreto, não lei. E a base toda foi em relação a isso. Aí houve, eu me lembro, tá, nós discutimos até um belo dia, não era o tema lá no Codecon, nós discutimos sobre isso, tá? Mas efetivamente não era o tema central, a existência ou não da lei ou lei complementar, mas lá surgiu em razão desse fato. Então, eu acho que, efetivamente, se nós pensarmos dessa forma ou direcionar dessa forma, vamos ter que rever um monte de coisa em relação à substituição tributária. É assim que eu penso. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Marcelo. Quer Então, tecer algum comentário? Sim, eu fiz uma pequena alteração, incluindo tanto o comentário do Dr. Tiago, quanto o comentário do Dr. Rafael, em relação ao leading case lá da decisão sulista, né, da decisão do tema, né? Uhum. Então, eu incluí um parágrafo, eu gostaria de... Eu vou até compartilhar a tela, se o doutor me permitir. Tá. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Tá. X da questão é... Negócio. Tá aqui. Eu coloquei, né, no voto agora, porque vocês estavam comentando, então eu falei, bom, eu acho que eu vou deixar isso um pouco mais claro. A questão justamente de pular entre a nossa lei, né, ó, aqui seria o item 7, aí eu incluí esse item 8. Como bem pondera a ilustre representação fiscal, as folhas 3.523, de fato, o artigo 2º, parágrafo 3º-A da Lei Paulista, guarda semelhança com o dispositivo da Lei Gaúcha, lei número tal, analisado pelo STF. Contudo, diferentemente do que foi alegado, o fundamento legal para o critério temporal para exigência regulamentada pelo artigo 426-A está no artigo 60, inciso 1 da Lei 6.374 de 89, e não no artigo 2º, parágrafo 3º-A. Assim, diferentemente da Lei Gaúcha analisada no tema 456 de repercussão geral, a Lei Paulista não é genérica, tampouco delega ao Poder Executivo matéria com reserva de lei em sentido estrito. Pelo contrário, a Lei Paulista é expressa ao fixar a entrada da mercadoria no território paulista com o momento da ocorrência, papapá. Vou até tirar isso aqui, porque eu já falei adiante, né? Em lei estrito, ponto. Vou tirar aqui, porque senão fica muito repetitivo. Portanto, não se falar em constitucionalidade, assim, de forma divergente, no mais, blá, 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 blá. Vou tirar isso aqui. Acho que você consegue editar direto, né? Não, eu estou editando, né, no Word, eu estou editando no Word ainda, mas aí eu vou passar, vou pedir de novo o produto. Não sei se é possível alterar agora, porque eu já lancei. Acho que é, mas vê aí, você me avisa. Espera lá. 4, sim, 5, é só devolver para a edição. 7, 8... Ah, tá, liberei aqui. Não era possível antes, mas agora você consegue. Tá. 11 e 12. Pronto. Eu juntei esse aqui também no final. Essa firula aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Você consegue editar agora. Eu até já vou fazendo aqui em conjunto aqui, porque aí se eu fizer algum erro, você já me... Enquanto isso, doutor Zuli, tem alguma consideração adicional? Então, olha que interessante. Eu vou dar um refresh de como eu trabalho. Normalmente, eu faço relatório, tudo, faço meus pedaços, e eu tenho um negócio que eu chamo rascunho de voto. Eu estava aberto no meu rascunho de voto, eu fui agora fechá-lo. Aí eu vejo... quando eu fui fechá-lo, eu vejo num trechinho que eu digo assim, assim, diferentemente da Lei Gaúcha,
analisada na lei de case do tema 456 de repercussão geral, a lei paulista não é genérica, tampouco delega ao Poder Executivo matéria com reserva de lei em sentido estrito. Pelo contrário, a lei paulista é expressa ao fixar a entrada na mercadoria no território paulista com o momento da ocorrência do fato gerador para fins de recolhimento antecipado do imposto. Então, aí é uma grande diferenciação daquilo que nós vimos no tema 456. Por isso, do meu entendimento, que eu, depois dos nossos calorosos debates, eu... Perfeito. Aqui eu observei que ainda não apareceu aqui para mim a alteração, né, doutor João Marcelo? Apareceu? Não apareceu ainda, doutor? Deixa eu ver. O meu Deixa eu apareceu abrir de já, quando eu cliquei. Tá, agora sim, beleza. Então, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Só deixa eu alcançar minha tela, que eu abri um monte de tela aqui para falar. E eu estou procurando a do... Deixa eu fechar esta. Essa daqui também não me interessa. Aqui, cheguei lá. Confirmei presença. Obrigado, desculpe-me. Tá? Imagina. Por isso que eu gosto de Votação trabalhar iniciada. com um micro a mais. Assim ele não me mistura as coisas. Todos votaram, encerro a votação. Vou fazer aqui o registro formal aqui. O doutor Gustavo prevaleceu aqui o voto de relatoria, por voto de desempate. Assim que votado. Agradeço pela presença. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado. Encerro aqui o julgamento. Passemos então ao outro auto de infração em que há pedido de sustentação oral, é o 449-363, Vetnil, Indústria e Comércio de Produtos Veterinários, relatoria do Dr. João Marcelo, sustentação oral pela doutora Mariana, que se encontra presente. Dr. João Marcelo, eu até já liberei o sistema para lançar o voto. Fica à vontade. Perfeito, eu vou fechar o voto, já estava, eu acho que esse já tá, não estava não, peraí, deixa eu lançar já, para todos, a gente acompanhar junto aqui. Tá, aí você já pode fazer a leitura do relatório. Tá, beleza. Editar, Então, doutor Ítalo, eu vou fazer a leitura, então, do relatório desse caso. Vamos lá. Trata-se de recurso ordinário às folhas, interposto em face de decisão de primeira instância, que julgou procedente o auto de infração relativo às seguintes infrações. Nesse caso,
nós estamos tratando só da infração 1.1 e 1.2, então eu vou ler só os dois casos, tá? As duas acusações, desculpa. Então, o item 1.1 deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 1.590.136,80 no período de janeiro de 18 a dezembro de 19, por emissão de notas fiscais eletrônicas de saída listadas no demonstrativo 1, referentes a operações de saída de mercadorias tributadas, mas que foram consideradas como não tributadas ou isentas. As notas fiscais informam como fundamento normativo da isenção o artigo 41 do anexo 1 do RICM 00. No entanto, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados, as mercadorias em questão não são de uso exclusivo em agricultura, pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericicultura, conforme requer o mencionado dispositivo legal. A infringência foi aos artigos 58, 127, inciso 5, a linha B, artigos 215, parágrafo 3º, item 4, artigo 87 do RICMS 00. E a multa foi capitulada no artigo 86, inciso 1, a linha C, combinada com os parágrafos 1º, 9º e 10º da lei do ICMS. E o 2 deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 1.278.675,22 no período de janeiro de 2018 a dezembro de 19, por emissão de notas fiscais eletrônicas de saída relacionadas no demonstrativo 2, referentes a operações interestaduais de saída de mercadorias com erro na determinação de base de cálculo. As notas fiscais informam com fundamento normativo da aplicada redução da base de cálculo, artigo 9º do anexo 2 do RICMS. No entanto, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntadas, as mercadorias em questão não são de uso exclusivo em agricultura, pecuária, apicultura, etc. A infringência foi ao artigo 37, 58, 127, inciso 5, a linha A, e artigos 215, parágrafo 3º, item 4, letra A, e o artigo 87 do RICM 00. E a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha C, combinado com os parágrafos 1º, 9º e 10º da lei do ICMS. Em sua decisão, a DTJ de Campinas, o J de Ribeirão Preto, certificou o recolhimento dos itens 3.2.3 e 2.4 do AIM, esclarecendo que o julgamento se limitaria aos itens 1.1 e 1.2 do lançamento de ofício. Dando continuidade quanto ao mérito, a autoridade de julgamento singular consignou acerca do item 1.1 do AIM, que o entendimento de que as operações glosadas gozariam de isenção nos termos do artigo 41.1 do anexo 1 do RICMS não merece guarida, uma vez que, para tanto, seria necessário que a destinação do produto seja exclusivamente para fins agropecuários, esclarecendo que nos termos dos documentos acostados às folhas 478 a 514, restou demonstrado que os produtos comercializados são destinados para uso em animais domésticos, ressaltando que em todo há instruções de dosagens para tal finalidade. Da mesma forma, com relação ao item 1.2 do AIM, a autoridade de julgamento singular asseverou que o direito à redução da base de cálculo para insumos agropecuários, prevista no artigo 9º, do anexo 2 do RICMS, também exige a destinação exclusiva para uso na agricultura, pecuária, etc. De forma que, ao se comprovar que os produtos comercializados pela autuada têm destinação para o mercado PET, fica também evidenciada a procedência da acusação. Assim, a DTJ reconheceu a procedência do AIM. A recorrente apresentou recurso ordinário às folhas, oportunidade na qual reiterou os termos da impugnação, aduzindo em apertada síntese que 1. A fiscalização se vale apenas de informações trazidas nas embalagens das mercadorias, não se importando em questionar ao autuado a real destinação dos produtos. 2. A comercialização de produtos multiespécie se deu muito mais como uma consequência da regulação de mercado, que acabava exigindo a realização de testes de efetividade e segurança em várias espécies, e que o simples fato de um produto atender o mercado PET não afasta a possibilidade de sua aplicação no agronegócio, bem como, apesar de ser multiespécie, o produto pode ser usado apenas para um determinado tipo de animal. 3. A função do sítio eletrônico das empresas se limita à exposição de produtos, com o fito de ordem eminentemente técnico e comercial do portfólio da empresa, mas jamais de expor de forma específica a destinação que seus clientes darão aos produtos. 4. A autuação fiscal está baseada na mera pressuposição dos produtos alienados pela impugnante terem sido destinados a PETs, havendo dubiedade, razão pela qual requer a aplicação do 112 do CTN. 5.
A fiscalização lançou os débitos relativos às diferenças por ele encontradas de forma direta, desconsiderando a efetiva existência de saldos credores nos períodos fiscalizados, ou seja, não realizou confronto analítico dos novos débitos com as apurações do contribuinte de cada mês, deixando de verificar os efeitos desses lançamentos em sua conta gráfica. 6. O que se verifica é que, para fins de aplicação do benefício do convênio ICMS 100 de 97, a indicação constante da embalagem de produtos não é fator determinante, bastando que haja destinação ao agronegócio. E 7. Ilegalidade da pena aplicada com lançamento de multa calculada sobre base de cálculo majorada pelos juros moratórios superiores ao índice estabelecido na legislação estadual, prática esta totalmente arbitrária e ilegal. A recorrente requereu, assim, o acolhimento do recurso para cancelamento do lançamento do ofício e protestou por sustentação oral de suas razões. A seu turno, a ilustre representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso ordinário nas folhas, oportunidade na qual afastou as alegações da recorrente, requerendo, assim, o não provimento do recurso. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e devolvo a palavra ao seu presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Doutora Mariana, bom dia. A palavra é sua. Bom dia, presidente, nobres jogadores, representação fiscal. Como bem relatado, a recorrente ela foi acusada de aplicar indevidamente os benefícios fiscais de isenção nas operações internas e de redução de base de cálculo nas operações estaduais. Benefícios esses concedidos pela legislação paulista sob autorização do CONFAS no âmbito do convênio ICMS número 100 de 97. Isso porque a Vetnil ela é uma empresa que produz medicamentos veterinários e que nasceu essencialmente para atender o mercado agropecuário. Tanto que o símbolo da empresa ela é dois cavalos, Vetnil e 2 cavalos. Mas ela possui no seu portfólio alguns produtos que são multiespécie, ou seja, que podem ser utilizados tanto em animais de grande porte, como também em pets. E como trazido já pelo nobre relator, a comercialização desses produtos multiespécie, ela se deu muito mais como uma consequência de regulação do mercado que acabava exigindo a realização desses testes de efetividade em diversas outras espécies. Mas no entendimento do fiscal, esses produtos que tiveram, né, a aplicação desses benefícios são produtos que foram destinados ao mercado pet. Ele tomou como verdade que esses produtos foram destinados ao mercado pet. E por conta disso, no entendimento do fiscal, a recorrente teria se beneficiado indevidamente da isenção e da redução da base de cálculo, uma vez que a legislação prevê que esse benefício seria aplicável apenas àquelas mercadorias que fossem destinadas ao mercado agro. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é a nulidade do auto de infração pela ausência de provas do ilícito. Como a gente sabe, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o auto de infração ele deve ser instruído com provas capazes de demonstrar cabalmente a ilicitude cometida pelo contribuinte. Mas o que a gente vê das provas colacionadas é que a autoridade fiscal não demonstrou de forma inequívoca a efetiva utilização dos produtos fabricados pela recorrente em animais pet, ou seja, nos cães e gatos. O que se verifica, né, da metodologia fiscal é que o fiscal se limitou a apontar a indicação dos produtos e não a destinação, como é previsto pela legislação. Então, o fiscal verificou o registro de saída da empresa, verificou as fotos das embalagens e a indicação de cada produto no site da empresa, selecionou aqueles produtos que eram aplicáveis a animais de grandes portes e animais de pequenos portes e efetuou o lançamento. Então, o fiscal ele não foi a fundo para averiguar a destinação daquela mercadoria, se ela foi efetivamente utilizada em pet ou no agro. Limitou-se tão somente na indicação do produto, ou seja, esse produto pode ser utilizado em cães, gatos, equinos, bovinos, enfim. Como se sabe, né, o TIT ele já anulou diversas autuações pela carência probatória, especificamente em casos como o da destinação de produtos multiespécie, que a gente tem alguns precedentes. O TIT já entendeu pela insuficiência de provas na peça acusatória quando a autoridade fiscal não demonstrou de forma inequívoca o cometimento da infração. É o caso do auto de infração 4.060.857-8.
Então, o fato dos produtos serem multiespécie, por si só, não comprova que houve o desvio da finalidade do benefício, mas demonstra uma fragilidade no levantamento do fiscal que não se aprofundou nas provas e nas respostas apresentadas pela recorrente. Então, de fato, essa autuação ela foi lavrada com base em mera suposição da destinação da mercadoria. O auto de infração ele foi lavrado em julho de 2022. As operações ocorreram em 18 e 19. Não tem nos autos nenhum elemento que comprove que o fiscal averigou no consumidor final qual foi a efetiva destinação da mercadoria. Não há, por exemplo, no auto nenhuma comprovação de que um criador de gado adquiriu a mercadoria e usou no gado e no pet. Não tem essa comprovação. Até fazendo um paralelo, né? Aqui em casa eu tenho a dipirona. Eu tomo a dipirona, mas às vezes eu tenho que dar para os meus cachorros a dipirona. Então, ela é um produto multiespécie, mas ela não deixa de ser destinada, a destinação principal dela, ela é para o ser humano. Então, o fato dela ser utilizada em multiespécies não descaracterizaria, né, os benefícios que ela teria, porque ela a função principal dela é a destinação para humano. Outro ponto que eu queria trazer também é a nulidade da decisão de primeira instância. Como trazido ao longo do recurso, um dos principais elementos que o TIT considera para analisar os casos similares a esses são os quinais das empresas adquirentes das mercadorias. Então, o TIT analisa se ele tem destinação ao mercado pet ou ao mercado agro. A recorrente, ela trouxe uma planilha, as folhas 1990 e 1991, que demonstra que diversos dos seus adquirentes sequer possuíam o KNAI de atividade de venda de produtos para o mercado pet. E a gente ainda trouxe outra planilha, as folhas 2038 a 2084, que demonstra o volume das vendas dessas mercadorias para tais adquirentes. E a gente notou que a julgadora ela não apreciou detidamente essas planilhas. Ela se limitou a dizer que a adquirente Seropec era voltada ao mercado pet. Mas quando a gente olha o KNAI de uma dessas adquirentes, que é a adquirente que a julgadora fiscal de primeira instância ela se ateve, ela nem sequer possui o KNAI de pet. Outro ponto que a gente entende como falha na decisão de primeira instância é que a recorrente também tratou de apresentar as declarações de médicos veterinários apontando a destinação exclusiva desses medicamentos na atividade pecuária. Mas como se verifica da decisão, no entendimento da nobre julgadora, ela entendeu que esses documentos não estabelecem vínculo efetivo entre as mercadorias que saíram da empresa autuada e a efetiva utilização nos compradores, nos destinatários. Mas o ponto aqui é que está se exigindo, né, da empresa recorrente uma verdadeira prova diabólica, né? Porque ela precisa comprovar que aquela mercadoria não foi destinada ao mercado pet, uma operação que aconteceu lá em 2018 e 2019, quando, na verdade, a comprovação de que não houve a destinação para o mercado agropecuário deveria ser do fiscal que lavrou o auto de infração. Então, eu gostaria de me atentar de uma atenção maior nesses pontos de nulidade, não vou passar pelos outros, e adentrando no mérito da demanda, a gente nota que nos precedentes do TIT, a questão da possibilidade de um produto poder atender ao mesmo tempo o mercado agro ou o mercado pet, ela já foi superada, sendo importante apenas a destinação daquela mercadoria. Então, o que a gente verifica dos julgados do TIT que foram colacionados ao longo do recurso é que o benefício fiscal constante do convênio do ICMS 100 de 97 se aplica aos produtos destinados ao agronegócio, ainda que eles possam servir a outras finalidades, eventualmente. A gente apresentou nas folhas 2.195 a 2.198 diversos produtos que são objetos da autuação
e que possuem a indicação, tanto de indicação quanto destinação para o mercado agro. Então, a gente nota que, embora o fiscal tenha usado fotos da mercadoria que ela... na embalagem, a gente tem cachorro, pet, gato, as mesmas mercadorias, nas mesmas quantidades, nas mesmas embalagens, na verdade, no site da empresa possuem imagens de equinos, bovinos, o que demonstra que realmente esses produtos são destinados ao mercado do agro. Também é importante repisar que a gente apresentou uma planilha que demonstrava que cerca de 40 adquirentes das mercadorias constantes na nota fiscal presentes nessa autuação não possuem no objeto social o CNAE de comércio destinado a pets ou animais de estimação, que já demonstra que não houve destinação desses produtos para o mercado pet. Então, em relação a esse ponto do CNAE, eu queria reforçar algumas considerações. Algumas empresas que a gente trouxe possuem o CNAE agro. Na maior parte das empresas, não há nenhum CNAE de pet. Grande parte dos CNAEs apresentados referem-se à atividade de veterinária ou de alimentação para animais. E um terceiro ponto é que a jurisprudência do TIT acata a destinação ao agro em CNAEs similares. Então, a gente trouxe aí diversos elementos, sejam os CNAEs das empresas, sejam as declarações dos médicos veterinários, que demonstram a destinação ao mercado agro, e que comprovam que, na verdade, a autuação ela é indevida, né? Mas, e as provas, a gente entende que elas são muito maiores do que a mera suposição da lavratura do auto de infração. Então, por essa razão, a recorrente pugna pelo cancelamento da autuação e pela procedência do recurso. Eu fico à disposição. Obrigado, doutora Mariana. Agradeço pela sustentação oral. Devolvo a palavra ao relator. Muito obrigado, senhor presidente. Vou passar a leitura do voto. Trata-se de auto de infração lavrado em virtude do contribuinte ter deixado de pagar o ICMS, notadamente por ter emitido e escriturado notas fiscais indevidamente consideradas como isentas, no item 1.1, ou com redução indevida de base de cálculo das operações, no item 1.2. Os fatos geradores de julgamento reportam seu período de janeiro de 18 a dezembro de 20. Os itens 2.3 e 2.4 do presente auto de infração foram devidamente pagos, conforme já reconhecido pela autoridade de julgamento de primeira instância administrativa. Em seu recurso, a recorrente sustenta em sede preliminar que o lançamento de ofício seria nulo por ausência de provas aptas a comprovar as infrações apontadas pela fiscalização, consignando que o fisco não teria considerado a real destinação dos produtos comercializados. No mesmo sentido, a recorrente sustenta ainda que a própria decisão seria nula, pois não teria verificado que a empresa autuada não negociava produtos para o mercado de animais de estimação, exemplificando que a adquirente Seropec possui CNAE incompatível com a conclusão esposada pela acusação. Concluiu asseverando que utilizar apenas informações das embalagens dos produtos para determinar qual a destinação das mercadorias não seria suficiente para se comprovar a suposta violação à legislação. Acerca do acima exposto, temos que não merece guarida a alegação da hora recorrente, no sentido de que a fiscalização e a própria decisão recorrida tenham se valido apenas de meios indiciários para fundamentar o lançamento. Justifica-se o acima exposto, pois da leitura dos autos verifica-se que a decisão recorrida efetivamente analisou os documentos acostados às folhas 478 a 514, ressaltando que, tanto de acordo com o entendimento do FRE autuante, quanto com o julgador de primeira instância, as informações divulgadas pela própria autuada em seu sítio eletrônico e nas embalagens dos produtos comprovam que não há destinação exclusiva dos mesmos como insumos agropecuários. Vai daí que mesmo o entendimento da recorrente, no sentido de que os produtos por ela comercializados teriam aplicação multiespécies, e que a informação contida nas embalagens não seriam suficientes para embasar acusações fiscais. Resta claro que não há destinação específica dos produtos para o segmento. Condição esta exigida, tanto pelo artigo 41 do anexo 1, quanto pelo artigo 9º do anexo 2, ambos do RICMES 2000. O argumento utilizado pela recorrente no sentido
de que o fato de um produto atender o mercado PET não afastaria a possibilidade de sua aplicação no agronegócio e de que os produtos multiespécie, embora possuam indicação para diversas espécies, podem ser usados apenas para um determinado tipo de animal, não fazem prova em favor da recorrente, uma vez que a legislação determina que, para fazer jus à isenção ou redução da base de cálculo, os produtos tenham destinação exclusiva em agricultura, pecuária, apicultura, etc., conforme mencionado pelo FRE autuante, as folhas 11, no qual passo a ler o grifado. Operações de saída de mercadorias que não eram de uso exclusivo em agricultura, pecuária, etc. Em outras palavras, o equívoco na alegação é evidente, uma vez que foi comprovada a destinação do produto ao mercado PET, portanto, não há dúvida quanto à incidência do fato tipificado, tornando assim inaplicável o 112 do CTN, como alegado pela defesa. Pela mesma razão, entendemos ser incabível a alegação de que, para fins de aplicação dos benefícios do convênio ICMS 197, a indicação constante da embalagem de produtos não é fator determinante, bastante que haja destinação ao agronegócio, visto que, como bem pontuado pelo douto julgador de piso, para usufruir do benefício isencional, há de ser observada a condicionante nuclear de destinação exclusiva do insumo agropecuário, se não vejamos, artigo 41. Operações internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados, convênio ICMS 100 de 97, destinação exclusiva. E nem se argumente, como pretende fazer que é recorrente, que ao fisco caberia a obrigatoriedade de solicitar outros esclarecimentos sobre o tema, pois, consoante consignado pela representação fiscal às folhas tais, o contribuinte já sofreu autuação pela prática das mesmas infrações lançadas de ofício no presente caso, sendo certo que o referido auto de infração AIN 4.121.614.3 foi julgado procedente, sendo, portanto, de conhecimento prévio do contribuinte e entendimento do fisco sobre o tema. No mesmo sentido, também não merece prosperar a alegação de que a fiscalização deveria ter concedido oportunidade para a autorregularização, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual número 1.320 de 2018. Nesse ponto, temos que a recorrente busca atribuir ao fisco um dever que não encontra previsão legal, uma vez que, embora o programa Nos Conformes preveja a possibilidade de notificação do contribuinte para sanar eventuais irregularidades, tal medida não vincula a fiscalização, tratando-se, em verdade, de uma faculdade, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar Estadual número 1.320 de 2018, se não vejamos. A Secretaria da Fazenda incentivará os contribuintes a se autorregularem. Parágrafo 1º, a critério da Secretaria, o contribuinte poderá ser notificado da constatação de indício de irregularidade, em hipótese que ficará salvo das penalidades previstas no artigo 85 da Lei do ICMS, desde que sane a irregularidade no prazo indicado na notificação. Portanto, independentemente do prisma sobre o qual se busca enfrentar a questão que embasa o lançamento, resta claro que as operações glosadas não fazem jus aos benefícios da isenção prevista pelo artigo 41 do anexo 1, quanto da redução de base de cálculo prevista no artigo 9º do anexo 2, ambos do RICMES 2000. Superada a questão acima, temos ainda que a recorrente reitera seu entendimento que não foram considerados saldos credores nos períodos fiscalizados, asseverando que a fiscalização deveria ter compensado tais valores com o ICMS exigido por meio do lançamento de ofício. Sem razão a recorrente, não existe previsão legal para compensação de eventual saldo credor, crédito do contribuinte, com valores exigidos pelo fisco, seja no momento da lavratura do AIN, pego pelo agente autuante, seja posteriormente no julgamento pelo órgão julgador, por força do artigo 96, inciso 3 da Lei 13.459 de 2009. O crédito é um direito do contribuinte, que possui competência exclusiva de exercer esse direito, desde que possível e dentro dos limites legais. Portanto, e conforme bem registrado pela ilustre representação fiscal, o lançamento de ofício versa única e exclusivamente sobre a falta de pagamento de imposto do contribuinte. E friso, não crédito indevido do imposto. Porque aí deveria ter sido feito o recálculo das penalidades, mas não é o crédito, nós estamos falando de falta de pagamento. Não cabendo qualquer consideração ou não de créditos a favor da recorrente, sendo devidos os juros e a multa aplicada em virtude da violação da legislação, não havendo qualquer vício que macule o crédito tributário constituído no presente AIN. Por fim, temos que a recorrente se insurgiu contra os juros, multas, sustentando que a multa calculada sobre uma base de cálculo majorada por juros moratórios superiores ao índice máximo estipulado pela legislação seria arbitrária e ilegal. Acerca desse ponto, desnecessário maiores considerações sobre o tema, pois a exigência da multa e a aplicação dos juros sobre a multa estão fundados em norma válida,
vigente e eficaz, não cabendo ao fisco nem ao órgão de julgamento avaliar os critérios de proporcionalidade ou razoabilidade adotados pelo Poder Legislativo. Isso porque entendemos que os juros e as multas estão previstos na lei do ICMS, que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade é juízo feito pelo legislador, o que não autoriza que o julgador administrativo diminua a penalidade aplicada, a não ser quando lhe for facultado, não cabendo aos órgãos de julgamento limitar a aplicação de dispositivo de lei. Afastar as referidas cobranças, ao nosso sentir, configuraria o reconhecimento da inconstitucionalidade de normas, que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457, de 2009, anotando ainda que, em relação à cobrança de juros moratórios, deve ser aplicada a súmula TIT 13 de 2018, de modo que não é possível acolhê-lo. Contudo, e novamente em sentido contrário do quanto asseverado pela recorrente, verifica-se que os montantes gravados no lançamento de ofício obedecem à legislação e à súmula 10 do egresso TIT, que expressa que os juros de moras aplicáveis ao montante do imposto e multa exigida em auto de infração estão limitados à Selic, incidente na cobrança dos tributos federais. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o crédito tributário objeto desse se refere a períodos posteriores à vigência da alteração normativa, de modo que a pretensão da recorrente é improcedente, uma vez que não há, no presente caso, incidência de juros em patamares superiores ao da Selic. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida como está, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra ao senhor presidente, agradecendo. Agradeço, doutor João Marcelo. Doutor Samuel. Obrigado, presidente. Eu tenho algumas dúvidas com relação a alguns pontos que foram trazidos pela doutora Mariana e ainda sem juízo formado, eu gostaria de tirar em vista para que fosse possível analisar com mais cautela e profundidade. Perfeito. Tudo bem, doutor João Marcelo? Perfeito, senhor presidente. Perfeito. Doutor Samuel pode solicitar. E parabenizando o doutor João Marcelo pelo voto. Vista concedida. Doutora Mariana, esse processo está saindo em vista. Quando do retorno, a doutora vai ser intimada para poder acompanhar a conclusão do julgamento. Por enquanto, agradeço. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos seguir aqui pela ordem da pauta. Auto de infração 436.347, Fera Lubrificantes, é um PRJ de relatoria do Dr. Rafael Zulli, não há sustentação oral, razão pela qual já passo a palavra ao relator. Muito bem. O processo, ao meu ver, é simples, tá? É um PRJ, como foi dito. Perfeito. Deixou de pagar o ICMS por ST, devido ao Estado de São Paulo, nas datas do indicado demonstrativo em operação de entradas interestaduais de gasolina A, por meio de guias de arrecadação de receitas estaduais, GARI, em cumprimento ao disposto do regime especial ex officio, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 28/9/19, nos termos do artigo 264, inciso 6º do regulamento, disciplinado pela portaria CAT 53/2013, as referidas operações tiveram origem na refinaria de Manguinhos, conhecida refinaria de Manguinhos, né? Com tudo aquilo que existe por trás, tá? Do Rio de Janeiro. O contribuinte foi notificado a fazer a prova do regulamento relativo às operações de entrada e comprovação até a presente data. Não foi feito isso. Comprova a infração, o relatório fiscal, as cópias das danças, enfim. Tá? O contribuinte apresentou defesa, o processo seguiu, trouxe argumentos a exemplo do direito da insubsistência do lançamento, ausência de verificação sobre a dúplice constituição do crédito tributário, fala da refinaria, da coisa julgada, e por aí, da coisa julgada
que proibiu a cassação da inscrição estadual da refinaria de petróleo Manguinhos, está se referindo à própria Manguinhos, porque nós temos várias ações em relação a Manguinhos, tá? Enfim, ele trouxe uma substanciosa defesa e esse processo foi julgado em primeira instância e foi julgada procedente a acusação fiscal. Tá? O contribuinte ingressou com recurso ordinário, tá? Fala da ausência de identificação sobre também adultos da Constituição, repete argumentos, tá? Fala que o julgador passou ao largo desse argumento em negócio jurídico, enfim, traz vários argumentos que se repetem à defesa. Esse processo, na sequência, ele foi, fala do regime especial, enfim, na sequência, ele foi distribuído à ilustre juíza doutora Daniela Gonçalves Nogueira. Esta proferiu voto, ficou um a mais aqui, desculpe, voto sufragado pela Câmara, pela 10ª Câmara, da seguinte forma. Leiam a emenda. Combustível líquido, derivado de petróleo, gasolina tipo A, responsabilidade direta do autuado em decorrência do regime especial ex officio que atribuiu ao adquirente paulista a condição de substituto tributário. Preferência do ilustre juiz doutor José Eduardo de Paula Saran, que votou assim: combustível líquido, derivado de petróleo, gasolina tipo A, responsabilidade direta do autuado em decorrência do regime especial ex officio que atribuiu ao regime paulista da condição de substituto tributário, a improcedente recurso ordinário conhecido, porém improvido. Recurso ordinário não provido. O contribuinte ingressa com um pedido de retificação de julgado e aí ele diz o seguinte, que em seu pedido a retificação de julgado, ingressa argue a regularidade fiscal, destaca que com base na certidão de regularidade fiscal acostada sobre as taxas, que não faz parte da presente hipótese de transferência da responsabilidade, está informando diretamente o fundamento de validade previsto no dispositivo indicado, faz referência ao regime especial ex officio, cuja autuada foi atribuída a condição de substituto tributária, passando a ser sua, a obrigação sua, não é rua, é sua. Sua, a obrigação de recolhimento do imposto incidente na cadeia da comercialização, faz referência a outros lançamentos contra si, lavrados especifica, inclusive a adesão pautada perante anual na Câmara Julgadora em número tal, no auto que a recorrente pretende apresentar como tese de defender seu posicionamento com base no voto vencido proferido pela doutora relatora, sendo que, naquele julgamento, o auto de infração restou integralmente mantido, sagrando-se vencedor o voto do ilustre juiz, doutor Silvio Ricoff Onaga. Destaca que aqui a falha se deu em razão do fundamento da responsabilidade supletiva, ao passo que aqui o ICMS-ST é exigido por meio de regime especial. Ademais, o Obedano Lacorda não enfrentou adequadamente tal questão, permanecendo no campo da retórica, alegando justiça administrativa, e assim vai. E aí ele diz o seguinte, que, com as máximas vendas, o governo da Acordo transitou ao largo das teses de defesa sem enfrentá-las ou desconstituí-las, cerceando o direito de defesa da recorrente e incorrendo erro de fato. Se eu for analisar de pronto esse argumento, já fica evidente que não se trata de PRJ, e sim que poderia ser um recurso especial pedindo a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa. Jamais pedido de retificação de julgado, a gente estaria revendo ou reconsiderando a decisão. Assim, comprovados os erros de omissões sobre fatos, prosseguem, né, de extrema relevância para a correta compreensão do julgamento do auto infração, a referência é de rigor que seja o presente pedido de retificação de julgado conhecido e provido para que sejam saneados os erros de fato e reconhecida a nulidade da responsabilização da ST imputada à requerente e a dúplice a Constituição da substituição tributária.
Conclusão de relatório, regularmente processado o apelo. Essa é a síntese do essencial, motivo pelo qual encerro meu relatório e passo neste dia 9 a julgado. De início, cumpre considerar as circunstâncias do pedido de retificação de julgado. Isto porque a adesão em grau de RO foi relatada pela ilustre juíza, cujo voto relator inicial da autora Daniela está proferindo o voto sufragado pela 10ª Câmara na seguinte forma. Assim fixa o nosso regimento interno. Artigo 22. A adesão de qualquer Câmara que contiver erro de fato será passível de retificação de julgado. Não estou achando coisa que parecer. Retificação de julgado, devendo o processo ser submetido à apreciação do respectivo órgão de julgamento. Parágrafo 1º. O pedido de retificação de julgado deverá ser interposto no prazo de 30 dias contados da intimação da adesão retificanda. Compete ao presidente o exame de admissibilidade. Admitido o pedido de retificação, será ele julgado pela Câmara que proferiu a adesão retificanda, ainda que em outra composição, em outro mandado, designando-se relator aquele que proferiu o voto condutor. Caso o juiz que proferiu o voto condutor de exceção retificanda não mais integre a Câmara, o processo será distribuído aleatoriamente a um dos seus membros. Tratando-se de julgamento, e aí é o nosso caso, né, proferido por Câmara extinta, deverá ser seguido o disposto no artigo 37. Né? Ainda diz o parágrafo 5º do artigo 22, tratando-se de julgamento proferido em Câmara extinta, deverá ser observado o disposto do artigo 37. O artigo 37 diz: os pedidos de recurso de competência por prevenção das extintas câmaras reunidas, câmaras efetivas e câmaras temporárias, deverão ser julgados por qualquer Câmara julgadora quando da competência por prevenção de câmaras extintas, efetivas e temporárias. E nós tínhamos a temporária antes também, né? Julgados pela Câmara Superior quando de competência e previsão das distintas câmaras reunidas. Nesse sentido, a 10ª Câmara Julgadora atual, biênio 24-25, não foi instalada, ele vem assim ser considerado como Câmara extinta. Assim, sendo o presente processo por Câmara extinta, deve ser julgado por Câmara Julgadora quando a competência da previsão de sentença efetiva e temporária. Como visto inicialmente, o presente processo foi distribuído à ilustre juíza doutora Daniela Gonçalves Nogueira, que, embora ainda pertença aos quadros dos juízes nomeados a partir do biênio 24-25, referido voto e decisão foram tirados de sufragada pela 10ª Câmara Julgadora na seguinte forma: preferência, juíza com preferência, Eduardo Soares de Paula Saran, tá? ICMS, eu transcrevo. Assim, prossiga no exame do presente pedido de retificação de julgado, porque, na verdade, a Câmara extinta está corretamente distribuída. Examinando esse pedido, né, eu falo do conhecimento. De início, entende esse relatório não estarem preenchidos os pressupostos mínimos da admissibilidade, motivo pelo qual não conheço do presente pedido de retificação de julgado, ao constatar não existir a indicação precisa e cristalina de erro de fato na adesão em grau de ordinário, e explico por quê. Com efeito, pedido de retificação de julgado, eu não vejo indicada com precisão a ocorrência de erro de fato, e sim omissão de matéria em relação ao RO, o que seria objeto de pedido de recurso especial, pleiteando nulidade da adesão e não retificação de julgado. Por outro lado, entendo, seja um motivo maior e inexorável, aqui uma questão de prevenção. Assim, temos a 10ª Câmara, aí eu falo exatamente aquela questão da Daniela, tudo, né? Tá, e estou afastando essa prevenção, fixo o regimento, eu só repetir aqui para reforçar. Assim posta a questão, entendo por prosseguir o julgamento do presente pedido de retificação de julgado, analisando os autos, vejo que destaco o pedido de retificação de julgado sobre a sua certidão de regularidade fiscal, acostada às folhas 9603, que não se faz presente a hipótese de transferência de responsabilidade por ST,
infirmado diretamente ao fundamento de validade previsto nos dispositivos invocados. Diz quanto ao regime ex officio, cuja autora foi atribuída a condição de substituto tributário, passando a ser sua a obrigação de efetuar o recolhimento do ICMS na cadeia de comercialização. Assim diz a matéria, não analisada pela direção reticana, vale dizer, nulidade. Faz referência a outros lançamentos, tá, em si e tal, eu já disse isso lá em cima, que é o argumento dele. Destaque-se aqui a falha desse seu lançamento, fundamentado em responsabilidade supletiva, ao passo que o ICMS-ST é exigido por meio de regime especial. Ou seja, repete a questão. Argumenta aqui o veneno na corda não enfrentou adequadamente a questão, que é uma mera retórica. Afirma que comprovados erros de omissões sobre os fatos de extrema relevância para a correta compreensão e julgamento do auto em infração e referência é de rigor, seja o presente pedido de identificação de julgado conhecido e provido para que sejam saneados os erros de fato e reconhecida. Aponta como erro de fato nulidade da responsabilização da substituição tributária imputada à recorrente, ou dúplice constituição da obrigação tributária. Vejo que esta alegação reflete o argumento de RO e falta na análise da adesão, o que não implica em considerar erro de fato, ou existência de erro de fato. Para que se melhor defina a questão, eu trago aqui a definição de erro de fato de Plácido de Silva, não vou cansá-los com essa leitura. À luz deste entendimento, o erro de fato deve conter 3 elementos básicos para sua caracterização, a saber, que o erro resulte dos próprios atos da causa que tenha influído sobre a adesão, de modo que esta se deva ter como consequência inevitável daquele que o erro verge sobre o fato controvertido entre os litigantes. Nesse sentido, entende como erro de fato contidos nas decisões daqueles constituídos por erro de transcrever documentos, erro de indicação de documentos, que não exista fase determinada a afirmação, enfim, e aí eu destino isso. Tá? E aí eu volto às preliminares e partes preliminares. Então, os autos não constatam preliminares objetivas, tá? E sendo entradas, posto que trata-se de pedido de retificação de julgado, o limite da argumentação do pedido refere-se à existência de erro de fato do ordinário. No mérito, eu transcrevo, falo sobre a autuação, tá? Destaco a relatória e digo, olha, o recurso na prisão não nega a falta de pagamento de imposto tributário exigido pelo fisco, o apelo no mérito destina-se a alegar a impossibilidade de cassação da inscrição, afasto as alegações, diligência diz, destaco que não é de se converter o procedimento de diligência para que a recorrente se manifeste sobre a decisão juntada, uma vez que foi autuada quem trouxe ao debate as questões relativas ao processo judicial, regime especial. No regime especial, a autuada foi atribuída a condição de responsável solidária. Enfim, da substituição tributária eu também falo dela, da responsabilidade solidária. Então, nisso tudo, não há a indicação precisa do erro de fato. Eu digo, nos termos postos, não conheço, desculpe. Não conheço do presente pedido, porém, é conhecido a ele nego o provimento. Na verdade, eu não estou conhecido. Eu podia que deixar só porque eu tenho que guardar isso aí. Ela está fazendo cursinho. Tudo bem. No mesmo sentido, voto de vista do Bom, deixa eu ver aqui, acho que eu repeti aqui, não precisava. Tá? Nesse sentido, não observo o pretendido erro. Nesse sentido, não observo o pretendido erro de fato, qual, na verdade, você quer indicado com precisão, na verdade, interessado da requerente argumenta a nulidade da adesão e falta de exame de seus argumentos. Eu estou não conhecendo do pedido de retificação de diálogo por falta de indicação de erro de fato. Então, não conheço do presente pedido, sendo que é caso conhecido
aí ele nega o provimento. Então, hoje é dia 9. Desculpe-me, fui interrompido. É assim que eu voto. Tá? Então, analisei a questão da prevenção. Não vejo que haja prevenção de Câmara e, efetivamente, não há erro de fato a ser apreciado. Até poderia haver aqui. Até poderia haver a arguição de uma nulidade, mas não é o caso de se analisar aqui. Perfeito. Agradeço, doutor Zulli. Guardando o registro. Enquanto isso, pergunto ao doutor Tiago pela representação fiscal, se há alguma consideração. Sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Sem considerações, presidente. Obrigado, Osório, doutor foi João um voto Marcelo. para mim cansativo, porque o contribuinte vai e volta, e ele sempre é a mesma coisa e não fala nada. Doutor João Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Sem considerações, parabenizo o doutor Zulli, né? Já enfrentamos esse tipo de PRJ aqui na Câmara no mesmo sentido, então adianto que vou acompanhá-lo. Muito obrigado. Perfeito. De fato, há um ponto curioso com relação a esse contribuinte, que em todas as decisões eles apresentam PRJ. Não é possível que em todas as câmaras, todos os relatores, todo mundo cometa erro de fato. Já julgamos 3, 4 PRJs desse mesmo contribuinte e, de fato, ele repete tudo e não aponta. Então, vou acompanhar o não conhecimento aqui. Estou vendo só se está clarinho, tudo clarinho aqui no RO, porque como não conheci nada, né? Então, lá no antecedente, não conhecido, registrado. Manguinhos é uma situação nossa conhecida, né? Então, encerro os debates, faça a verificação do quórum. Todos confirmaram, inicio a votação. Todos votaram, encerro a votação. PRJ não conhecido nos termos do voto do ilustre relator. Encerra esse julgamento. Passemos, então, ao último auto de infração aqui em pauta. Auto de infração 447-850, Dom Pedro II, Comércio de Bebidas e Alimentos Reirelli, relatoria do Dr. Samuel, recurso misto sem sustentação oral. Passo a palavra diretamente ao relator. Obrigado, presidente. O voto já está disponível. Ele, apesar de ter 6 infrações, todas decorrem do mesmo fato, que é em virtude do recebimento e transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal de um único contribuinte que teve sua inscrição estadual cancelada por simulação de existência do estabelecimento. É um caso que não tem nenhuma novidade, não é complexo. Eu estou mantendo a decisão de primeira instância, que reduziu os itens 1 e 2 e manteve originariamente os itens 3, 4, 5 e 6. Essas reduções foram porque, de fato, o autor do feito reconheceu a aplicação indevida de apuração da base de cálculo e aplicação das alíquotas para determinados produtos. Então, assim que foi constatado em sede de diligência, o autor do feito fez essas correções, eram em relação a poucas mercadorias. Então, quanto ao recurso de ofício, estou negando o provimento, que o recurso de ofício é justamente para essas reduções desses 2 itens, para facilitar o entendimento. Essas reduções, elas constam da planilha, elas têm como base a planilha apresentada pela autuada, as folhas 116. Então, ali você consegue realmente identificar os equívocos provocados, porque no AIN originário foram aplicadas alíquotas de 25 e essas bebidas estão sujeitas à alíquota 18.
e com relação ao erro, em algumas situações, da apuração da base de cálculo. Então, com relação ao recurso de ofício, estou negando provimento. Com relação ao recurso ordinário, eu também estou negando provimento. O contribuinte autuado, ele traz até algumas provas, especialmente com relação ao pagamento, mas são isolados, tem algumas informações atinentes ao transporte, mas não são suficientes para se atestar nada. Tem cópia de carteira de habilitação, tem informações de veículos, mas ponto é que a maioria dos documentos fiscais não tem o campo relativo aos transportes nenhuma informação. Algumas têm, mas em sua maioria não. E o que a gente sabe que a legislação determina tal preenchimento como obrigatório, né? Tem uma apresentação de um documento que foi extraído do site do portal da nota fiscal eletrônica, que não diz nada. Então, tem esses pagamentos e não refuta e não traz nenhuma informação ou prova contundente sobre os problemas e as irregularidades constatadas pelo fisco lá no estabelecimento emitente. Diz tão somente que negociava com o representante desse remetente por mensagens pelo aplicativo WhatsApp, mas que não tem o registro, não tem a gravação dessas mensagens. Então, pelo conjunto, pelo quadro probatório, no meu ver, não ficou comprovada a questão da boa-fé. Explico a aplicação aí da boa-fé com base na jurisprudência. Então, por todos esses motivos e análise que faço, eu estou negando provimento ao recurso ordinário. Não tem questão de aplicação da súmula 10, porque é posterior a novembro de 2017. Então, é um caso bem simples, embora a quantidade de itens seja maior que o normal, todos eles dizem respeito a esse nível. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Samuel. Perfeito. Doutor Tiago, alguma consideração? Apenas parabenizo o doutor Samuel e sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Zulli. Alguma consideração? Sem considerações, parabenizo o senhor doutor Samuel pela sua clareza, pela sua simplicidade, até na forma de falar sobre o recurso de ofício, né? E falou exatamente sobre aquelas diferenças que o fisco já tinha concordado, e eu vou acompanhá-lo. Obrigado, doutor João Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Vou usar da palavra apenas para parabenizar o doutor Samuel. Realmente fez uma análise muito prática e objetiva, né, que leva à conclusão indubitável de que dos fatos aí do que foi apresentado da questão da boa-fé, que derruba todos os outros elementos do auto, que mantém todos os elementos do auto e derruba todas as teses e alegações do contribuinte. Parabenizo, né, pela objetividade, né, e adianto que já vou acompanhá-lo. Muito obrigado. Obrigado. Também parabenizo o doutor Samuel. Vou acompanhar o voto, muito claro em relação às suas considerações. O voto já aqui está registrado. Encerro, então, os debates e passo à verificação do quórum. Todos confirmaram? Inicio votação. Todos votaram? Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu de ambos os recursos e desproveu ambos. Encerro aqui o julgamento. Todos os processos encerrados. Encerro aqui a sessão de julgamento no sistema para que seja gerada a ata. Formalmente eu encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes, pedindo a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação.